Fatos políticos. Desde meados de julho, o cenário político paulistano foi impactado pela determinação judicial de que o ex-presidente Jair Bolsonaro passasse a utilizar tornozeleira eletrônica. A medida cautelar, imposta em 18 de julho, restringiu a circulação do ex-presidente na capital paulista durante os fins de semana. Em julho, a política nacional e local manteve-se tensionada pela aceitação de denúncias contra núcleos bolsonaristas pelo Supremo Tribunal Federal. No dia 3 de agosto de 2025, apoiadores de Bolsonaro ocuparam cerca de 2 quadras da Avenida Paulista, entre a Fiesp e o Parque do Trianon. O ato político na Avenida Paulista foi organizado por lideranças como o pastor Silas Malafaia. Os manifestantes na Paulista pediram anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro não compareceu ao ato de agosto na capital devido à proibição judicial de sair de casa aos fins de semana. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também não participou da manifestação na Paulista em 3 de agosto por ter um procedimento médico agendado. Durante o protesto em São Paulo, bandeiras dos Estados Unidos foram exibidas em apoio a Donald Trump e suas políticas tarifárias contra o Brasil. A atuação de Eduardo Bolsonaro em Washington foi exaltada pelos manifestantes na Avenida Paulista em agosto. A Polícia Militar de São Paulo reforçou o policiamento na região da Paulista durante o evento de agosto, sem divulgar uma estimativa exata de público. A Prefeitura de São Paulo colaborou com a interdição da Avenida Paulista para a realização do ato político no primeiro domingo de agosto. Em agosto, a Câmara Municipal de São Paulo deu continuidade aos trabalhos da CPI da Íris, que investiga a coleta de dados biométricos de munícipes. A CPI da Íris realizou oitivas em agosto com Dalva Marques Rodrigues da Silva, da Subprefeitura Freguesia, Brasilândia, sobre o fechamento de postos de escaneamento na Zona Norte. Representantes da Tools for Humanity prestaram depoimento à Câmara de São Paulo em agosto, negando a comercialização de dados dos paulistanos. A comissão parlamentar, presidida por Janaína Pascoal, investigou indícios de irregularidades no projeto Word-ID operado em 10 pontos da cidade. O cenário político de agosto na capital refletiu a polarização nacional, com 65% dos brasileiros defendendo que Bolsonaro abra mão de candidatura. Pesquisas divulgadas em agosto em São Paulo mostraram que a maioria da população, 58%, também é contrária à reeleição de Lula. O noticiário político de agosto foi descrito como um labirinto imprevisível devido à rápida sucessão de escândalos e reviravoltas. A CPI do Jockey Club estruturou em agosto suas investigações sobre irregularidades fiscais e imobiliárias no local. A CPI dos Pancadões manteve-se ativa em agosto investigando a omissão pública na fiscalização do sossego na capital. Discussões sobre o julgamento da trama golpista no STF, previsto para setembro, geraram expectativa de novos protestos na cidade. O ambiente político na Câmara Municipal em agosto foi marcado pelo acompanhamento de decisões sobre segurança pública e combate ao crime organizado. Houve repercussão política em São Paulo sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades do Judiciário em agosto. Lideranças políticas em São Paulo demonstraram incerteza em agosto sobre os rumos da sucessão presidencial em 2026. Fatos econômicos. No encerramento de julho, o CAGED apontou a criação de 42,8 mil novos postos de trabalho formais no estado, o menor número para o mês desde 2021. A indústria de transformação em São Paulo registrou uma queda de 29% na geração de empregos no acumulado até julho. O setor de serviços na capital paulista também apresentou desaceleração na criação de vagas líquidas em julho. O déficit comercial de São Paulo atingiu 8,4 bilhões de dólares ao final de julho, refletindo dificuldades no acesso a mercados externos. As exportações paulistas caíram 3,7% no período acumulado até julho de 2025. Em contraste, as importações feitas por empresas de São Paulo cresceram 18,2% até o final de julho. A inadimplência de pessoas físicas em São Paulo atingiu 3,9% em julho, o maior patamar em mais de 2 anos.
Dados da Fecomércio São Paulo indicaram que 883 mil famílias na capital tinham contas em atraso no final do primeiro semestre, situação que se arrastou para julho. Houve um acréscimo de 100 mil famílias inadimplentes na cidade de São Paulo em comparação ao final de 2024. Em agosto, a Fundação SEAD revelou que o PIB paulista recuou 0,2% no segundo trimestre de 2025. O recuo da agropecuária em 5,4% e da indústria em 2,1% puxaram o resultado negativo do PIB estadual divulgado em agosto. O setor de serviços em São Paulo resistiu com um avanço de 0,4% no levantamento de agosto. A projeção de crescimento do PIB paulista para todo o ano de 2025 foi revisada em agosto para uma faixa entre 0,9% e 1,5%. A massa de rendimento real efetiva em São Paulo caiu de R$ 109,3 bilhões para R$ 102,3 bilhões no relatório de agosto. A estimativa de repasses do Bolsa Família em São Paulo sofreu uma redução de R$ 300 milhões no segundo trimestre. O mercado de trabalho formal, no entanto, gerou 574 mil novos empregos no trimestre encerrado em agosto, compensando perdas informais. O programa Acredita permaneceu ativo em agosto fornecendo microcrédito para microempreendedores inscritos no CadÚnico em São Paulo. Um novo programa de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada foi lançado para facilitar o acesso a recursos em agosto. A imposição de tarifas de 50% por Donald Trump contra produtos brasileiros gerou preocupação econômica na capital em agosto. Analistas em São Paulo projetaram que o impacto direto do tarifaço de Trump sobre o PIB local deve ser baixo se mantidas certas isenções. A inflação, IPCA, estimada para 2025 em São Paulo e no Brasil foi fixada em 4,85% no boletim de agosto. A manutenção da taxa Selic em 15% ao ano foi apontada em agosto como fator de restrição ao consumo de bens na capital. As vendas do varejo restrito em São Paulo apresentaram recuo de 1,0% nos dados consolidados em agosto. O volume de serviços na capital variou negativamente em 0,1% conforme relatório de agosto, interrompendo uma sequência de altas. Empresas paulistas enfrentaram dificuldades competitivas em agosto devido à desvalorização do dólar e incertezas globais. Fatos sociais. O programa Vigiar monitorou 3.721 fontes fixas de poluição atmosférica em São Paulo até julho de 2025. O mês de julho na capital foi caracterizado por uma umidade relativa do ar média de 56,2%. A Defesa Civil de São Paulo decretou estado de atenção para baixa umidade do ar nos dias 16 e 29 de julho. No dia 29 de julho, a cidade registrou a menor média diária de umidade do mês, atingindo 23,4%. A temperatura mínima média de julho em São Paulo foi de 11,1 graus Celsius, valor abaixo da média histórica. O dia 30 de julho foi o mais frio do mês na capital, com mínima média de 6,6 graus C. O acumulado de chuvas em julho foi de apenas 8,7 milímetros, ficando 33 milímetros abaixo do esperado para a cidade. As unidades Sentinela notificaram 9.230 casos de doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos em São Paulo. Entre as semanas epidemiológicas de julho, a tosse foi identificada em 97,75% dos atendimentos infantis na capital. Cientistas divulgaram em julho estudos sobre o risco aumentado de demência em São Paulo devido às partículas de ferro da poluição. O tráfego em vias de grande movimentação foi classificado pela CET como a principal fonte móvel de poluentes em julho. O programa Vigiar atuou em 28 unidades Sentinela distribuídas por todas as regiões de saúde da capital em julho e agosto. Em agosto, houve um foco especial na prevenção de doenças causadas pela queima de lenha e carvão em residências periféricas. No dia 2 de agosto, a Prefeitura de São Paulo entregou 705 títulos de regularização fundiária no Campo Limpo.
O prefeito Ricardo Nunes anunciou o objetivo de regularizar mais de 100 mil imóveis em São Paulo até 2028. A entrega dos títulos de propriedade em agosto visou garantir segurança jurídica a moradores de áreas vulneráveis. O déficit habitacional na cidade de São Paulo foi estimado em 369 mil domicílios em agosto. A Secretaria Estadual de Habitação informou em agosto que está elaborando um plano de desenvolvimento urbano para 15 anos. Mais de 12.400 unidades habitacionais foram entregues pela gestão municipal até agosto de 2025. A poluição atmosférica em São Paulo continuou sendo associada a doenças cardiovasculares e hospitalizações em agosto. A CETESB manteve o monitoramento em tempo real da qualidade do ar na região metropolitana durante todo o mês de agosto. A exposição intradomiciliar a poluentes foi alvo de campanhas educativas de saúde em agosto na capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, CGE, monitorou as chuvas isoladas que causaram alagamentos em agosto. Discussões sociais em agosto abordaram a proteção de menores na internet após denúncias do influenciador Felca. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal priorizou pautas sobre hospitais veterinários públicos em agosto. Fatos culturais. O 55º Festival de Inverno de Campos do Jordão iniciou sua programação na capital paulista em 5 de julho de 2025. A abertura oficial em São Paulo contou com a OZESP regida por Marc Albrecht na Sala São Paulo. A programação de julho incluiu concertos gratuitos no Instituto Mackenzie e na Sala São Paulo. O coro da OZESP apresentou-se em 11 de julho como um dos destaques artísticos da temporada de inverno na cidade. A Sala São Paulo sediou recitais integrados à 18ª International Conference on Music Perception and Cognition em julho. O quinteto Villa Lobos realizou sua apresentação na capital paulista no dia 9 de julho. O quarteto Ulisses, vindo dos Estados Unidos, apresentou-se na programação cultural de São Paulo em 18 de julho. Orquestras da Filarmônica de Goiás e da Sinfônica de Pernambuco tocaram em palcos paulistanos em 19 e 20 de julho. A Sinfônica do Paraná trouxe seu repertório clássico para a capital nos dias 25 e 26 de julho. A Filarmônica Catarinense encerrou as apresentações de julho com concertos nos dias 31 e 1º de agosto. O festival ofereceu concertos com audiodescrição e interpretação em libras para o público paulistano em julho e agosto. O Brazilian Winds Ensemble apresentou-se em São Paulo no dia 2 de agosto. O encerramento do Festival de Inverno, considerado o maior da América Latina, ocorreu na capital em 3 de agosto. O prêmio Eleazar de Carvalho foi concedido em agosto para apoiar músicos paulistas em aperfeiçoamento no exterior. O novo prêmio Ana Laura de Música Antiga, Palma, foi um marco cultural lançado no final do festival em agosto. A secretária da Cultura, Marília Marton, destacou a gratuidade dos eventos de agosto como política pública essencial. O SampaCast, podcast da Câmara Municipal, entrevistou o vice-presidente da Estrela do Terceiro Milênio em agosto. A CPI dos Pancadões ouviu produtores de funk e youtubers sobre a cultura de rua em São Paulo durante agosto. O reconhecimento internacional do cinema brasileiro em agosto foi celebrado pela mídia cultural paulistana. Houve repercussão cultural em agosto sobre a série Adolescência, da Netflix e seus impactos no comportamento juvenil. A estação Motiva Cultural consolidou-se em agosto como um novo polo de apresentações eruditas na cidade. A Lei Rouanet foi citada em agosto como o principal mecanismo de fomento para a gratuidade dos concertos em São Paulo. A música de câmara teve destaque em agosto com as apresentações do quarteto Camargo Guarnieri. A preservação do patrimônio do Jockey Club foi discutida culturalmente em agosto devido a investigações fiscais. O influenciador Felca participou de debates culturais e parlamentares sobre segurança digital em agosto na capital.